Fala galera do terceiro ano, a aula de hoje é sobre biotecnologia, um dos assuntos mais abordados no Enem. Molecada, a biotecnologia também pode ser chamada de engenharia genética, que é a engenharia genética, de uma maneira geral, é tudo aquilo que envolve a manipulação do DNA e a criação de novas combinações genéticas para melhorar o desempenho de um determinado recurso biológico. Tudo bem? Os seres humanos fazem isso há muito tempo. Por exemplo, para se obter rosas de cores diferentes, foram se usando ao longo das gerações inúmeras enxertias para poder fazer combinações de rosas amarelas, brancas e toda a variedade que a gente tem hoje, certo? Com o avanço da biologia molecular, com o avanço dos estudos sobre a molécula do DNA em si, a gente conseguiu fazer coisas ainda mais difíceis, como produzir insulina, como adicionar genes que vão dar uma certa resistência à praga a plantas de interesse econômico. Bom, e aí a gente entra com os transgênicos. Os transgênicos, moçada, são organismos geneticamente modificados, beleza? São organismos que receberam um DNA que não era dele e nem era da espécie dele, tudo bem? Por exemplo, aqui eu vou demonstrar para vocês em um desenho como seria mais ou menos a ideia de se fazer um transgênico, certo? Eu pego um DNA que eu quero, o DNA que eu quero adicionar, sei lá, aqui tem um gene que me interessa, que eu quero adicionar em uma outra espécie. Eu pego esse gene que eu quero adicionar, coloco fundo ao DNA de um vetor, por exemplo, sei lá, o DNA de uma bactériazinha, fundir, pego esse DNA recombinante e adiciono na bactéria de novo. Então essa bactériazinha aqui, ó, acaba produzindo uma proteína que não era dela, é a proteína do meu interesse. Professor, como isso é possível? Molecada, isso é possível porque, quimicamente falando, a molécula de DNA é igual para todo mundo. É igual no reino Plantae, é igual no reino Animalia, Fungi, Monera, é igual para todo mundo, certo? Como que eu vou cortar um gene no outro? Eu vou usar uma enzima de restrição. A enzima de restrição, ela corta o gene que eu quero, só que ela não corta retinho. Ela corta assim, ó, formando esse degrauzinho. Por que ela faz isso? Porque ao encaixar o gene de volta, eu tenho uma ligação mais estável, eu consigo fazer isso mais facilmente, como está aqui nessa imagem. Ó. Eu pego o gene que eu quero, encaixo o gene e aí volta a ser como era antes. O formato fica igualzinho. Tá? E aí, molecada, só para a gente ter uma ideia da aplicação disso na prática, cientistas lá da Turquia, da Universidade da Turquia, estudando essa água vivazinha aí, essa água viva, ela vive lá nas profundezas e ela tem a capacidade de emitir luz lá nas profundezas, é o que a gente chama de bioluminescência. O que os cientistas fizeram? Pegaram o DNA dessa água viva, o gene específico para ter essa característica e somou-se ao coelhinho. Qual foi o resultado? O resultado foi que nasceram desse cruzamento aí 8 filhotinhos, beleza? Com 2 tendo a capacidade de brilhar no escuro, igual é a água viva. Obviamente, repito, eu não cruzei a água viva com o coelho. Eu peguei o gene da água viva, só o genezinho que faz brilhar no escuro, e adicionei ao DNA do coelho, beleza? E aí cruzei o coelho com outro coelho, obviamente, tá, meus amores? Na prática, vamos usar isso para algo mais viável, né? Algo mais interessante. Por exemplo, a produção de insulina. A insulina ela é um hormônio humano que ajuda no controle do nível de açúcar no sangue. Como que funciona? Eu vou lá no DNA humano, pego o pedaço que contém o gene para produzir a insulina, vou em uma bactéria, corto um plasmídio dela, um plasmídio é um DNA circular que todas as bactérias apresentam, corto e emendo com as ligases, emendo o pedaço do DNA humano no plasmídio e coloco essa combinação aqui de volta na bactéria. A bactéria passa então a produzir insulina humana. Eu vou lá e extraio a insulina humana da bactéria. Professor, por que fizeram isso com a bactéria? Porque o metabolismo de uma bactéria, molecada, é extremamente
rápido, veloz. Então a gente consegue produzir grandes quantidades de insulina mais rapidamente. Qual é o problema dos transgênicos? O problema dos transgênicos, moçada, pode ser retratado no filme Jurassic Park. Nesse filme, pegou-se o DNA dos dinossauros que estavam num mosquitinho que estava preso em um âmbar e adicionou, como estava faltando alguns pedaços, adicionou o DNA de um sapo para reconstruir o DNA dos dinossauros. Só que nesse pedaço de DNA de sapo que foi introduzido no DNA do dinossauro, foi também um gene que faz com que os sapos troquem de sexo naturalmente. Isso é comum para os sapos. Os sapos, algumas espécies de sapos, conseguem trocar de sexo naturalmente. Então esse gene foi para o dinossauro. Qual foi o resultado? O resultado é que os dinossauros passaram também a ter essa capacidade de trocar de sexo. Com isso, os dinossauros começaram a cruzar ali livremente, não houve mais o controle populacional de dinossauros na ilha, e aí deu toda a problemática lá da história do filme. Na prática, pra gente, molecada, a verdade é que ninguém sabe como esses organismos transgênicos vão atuar em um ambiente natural, onde não há o controle da espécie humana, beleza? Ou outro problema também vamos supor, sou alérgico a amendoim, vou comer milho. Só que lá nesse milho, esse milho transgênico, tem um gene do amendoim. E esse gene faz uma proteína que eu sou alérgico. Eu sou alérgico ao milho? Não. Eu sou alérgico ao amendoim. Só que ao comer esse milho transgênico com proteínas do amendoim, vai me causar reação alérgica. O meu corpo não faz a menor diferença se ele é milho, se é amendoim. Ele reconhece essa proteína inimiga que me desencadeia um processo alérgico. Então esse é um dos maiores problemas quando se trata de transgênicos. Ninguém sabe ao certo que espécie de organismo está se alimentando. Qual é a vantagem do transgênico? A vantagem do transgênico, moçada, é que a gente consegue produzir alimentos com menor índice de agrotóxico e em maior produtividade. A produtividade aumenta absurdamente quando a gente usa, sei lá, milho transgênico. Hoje em dia, molecada, praticamente todos os biscoitos, óleos de soja, tudo vem de organismos transgênicos. Tanto que tem um triângulozinho amarelo com um Tzinho dentro nas embalagens. Bom, técnica de PCR. A técnica de PCR, molecada, revolucionou a biologia molecular. O que essa técnica faz? Ela consegue replicar inúmeros pedaços de DNAs. Vamos supor o seguinte, eu coletei uma amostra de um DNAzinho. Peguei um vírusinho, só um vírus. Está até em alta, né, o teste de PCR para o coronavírus. Peguei um vírusinho só. Cara, esse um único vírus, um único indivíduo não vai ser detectado na célula, cara. É umzinho só, muito pequeno. Então, o que a técnica de PCR faz? Ele replica esse vírus inúmeras vezes, o DNA inúmeras vezes, até que se alcance uma quantidade suficiente para que se faça alguma outra técnica com esse DNA, tudo bem? Então, na prática, o PCR, ele replica um DNA, show? O que naturalmente os indivíduos fazem. Então, para replicar, para fazer o PCR, eu preciso manter uma temperatura ideal, beleza? Vou colocar nessa solução um DNA simples, uma amostra do meu DNA que eu quero replicar, nucleotídeos e a polimerase, beleza? Coloquei ali, após algum período de tempo, eu dobrei, passou mais um tempinho, eu quadrupliquei e assim vou, até que eu consiga ter uma grande quantidade de DNA. Essa grande quantidade de DNA pode ser usada, por exemplo, na eletroforese. A eletroforese ela é muito utilizada em casos de paternidade, em casos de descobrir ali de quem é aquela amostra de DNA. E aí funciona da seguinte forma a eletroforese. É uma maquininha onde vai ter uma placa de gel. Nessa placa de gel eu vou colocar as amostras do DNA e vou ligar o aparelho. Ao ligar o aparelho, acontece que a nossa molécula de DNA ele é carregado eletricamente negativo. Bom, negativo com negativo repelem, né? A gente lembra isso lá da física. Bom, vai repelir. E aí acontece que essa molécula, a molécula do DNA, ela vai difundir-se no gel, beleza? Formando esses tracinhos aqui, o que a gente chama de padrão de banda.
Cada pessoa, cada indivíduo na natureza tem um padrão típico de banda, certo? Certo? Bom, como que eu vou interpretar os dados? Os dados eles são interpretados conforme a necessidade. Por exemplo, se é um caso crime, se é um caso paternidade. Em um caso crime, a amostra encontrada na cena do crime tem que bater 100% com a do suspeito, beleza? Olha só, quando eu analiso esses dois aqui, ó, note que todos os padrões de bandas são iguais. Então, essa amostra aqui é do indivíduo número 2 com certeza. A confiabilidade é de 99,9999998%. Então é algo assustador. No caso de paternidade, a gente tem que levar em consideração o seguinte: aquela criança ali teve a sua constituição genética de que forma? Unindo a informação que veio do pai com a informação que veio da mãe. Então as bandas da criança tem que bater com o pai ou com a mãe, como é nesse caso aqui, ó. Note o seguinte, note que esse padrãozinho de banda a mãe não tem, certo? O homem A não tem, mas o homem B tem. O que significa dizer que o pai dessa criança aqui é o homem B. E os outros padrões de banda da criança, professor? Estão vindo da mãe, ó. Note que os outros padrões de banda são iguais aos da mãe. Lembrem-se, em casos de paternidade, eu tenho que analisar mãe e pai para poder formar o DNAzinho da criança. Clonagem. Clonagem. Bom, primeiramente, clonagem é algo que acontece naturalmente. Os gêmeos idênticos são clones perfeitos, beleza? É isso que o Enem quer? Com certeza não. Quem dera, não é. O ser humano faz técnicas de clonagem também há muitos e muitos anos, principalmente em vegetais. Por exemplo, quando os nossos... Cara, eu não sei, minha avó. Minha avó, ela pega, tá andando na rua, vê uma plantinha bonitinha, quebra um galho, leva para casa, enfim, na terra. Se eu analisar o DNA dessa plantinha com da onde foi tirado o galho, é o mesmo DNA. Então, eles são clones, tudo bem? É esse tipo de clonagem que o Enem quer? Com certeza não. Bom, a clonagem que o Enem quer é a clonagem em animais, tudo bem? Como que funciona a clonagem de animais? Eu pego uma célula adulta de um indivíduo que eu quero clonar, belezinha? Quero clonar esse indivíduo aqui. Eu pego uma célula 2N dele, uma célula qualquer, diploide, peguei, tiro o núcleo dessa célula e coloco dentro de um óvulo sem núcleo. Eu peguei um óvulo, tirei o núcleo do óvulo. Por que eu tirei o núcleo do óvulo? Porque é no núcleo que contém a informação genética que está vindo dessa mãe, que está vindo dessa mulher. Então eu joguei fora, descartei esse núcleo, peguei o óvulo sem núcleo e coloquei o núcleo de quem eu quero clonar. Feito isso, molecada, eu peguei esse embriãozinho e coloco em algum útero para poder se desenvolver. Essa criança que vai nascer aqui, ó, desse embriãozinho, vai ser geneticamente igual a um indivíduo adulto. Esse indivíduozinho aqui. Show de bola? Professor, não vai ter nada de diferente? Bom, a única coisa que eu posso citar a vocês de diferença é que o DNA mitocondrial vai ser dessa mulher que deu o óvulo, beleza? Somente o DNA mitocondrial. O DNA nuclear vai ser desse carinha aqui. Show? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aula. Essa aula é extremamente importante para o Enem de vocês, pois inúmeras vezes é abordado isso daí no Enem. Ano passado mesmo teve um testezinho de paternidade na prova do Enem. Fiquem atentos, questões como essa tem que ser questão dada pra gente, beleza? Beijão, dá aquele likezinho aí, bota seu nomezinho. Valeu, molecada, até a próxima.